Meditando na Palavra. Olá, eu sou o pastor Eliseu Dourado de Lima, da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, e quero mais uma vez compartilhar a Palavra de Deus com a nossa série Meditando na Palavra. Você já está andando conosco há algum tempo, talvez você esteja iniciando, mas o nosso intento é fazer com que a leitura da Palavra de Deus seja feita com o contexto, né? Você conhecendo o contexto. Esse é o nosso 6º episódio da 2ª temporada da série Meditando na Palavra. Vai ao ar todos os sábados ao meio-dia. Você pode acessar o nosso plano de leitura clicando aqui, né? Porque o nosso site tem plano geral. Você pode fazer e dia a dia. A minha recomendação é que você comece agora, de onde está, entendeu? Não volte para começar dia 1º de janeiro. Comece de aqui e vá fazendo a leitura. De repente você vai fazer a leitura da Bíblia 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí ninguém mais vai enganar você com o conhecimento da palavra. Faça a sua inscrição se você ainda não fez, né? Nosso canal do YouTube, e clique ali deixando o seu like, compartilhe, e os demais que já estão conosco continuem orando, caminhando e divulgando o nosso trabalho. Bem, nós estamos conversando sobre o Pentateuco, o último dos 5 livros do Pentateuco, que compõe aí o início da Bíblia. Nós já vimos, né, a autoria do Pentateuco, os 5 primeiros livros, Moisés. E Deuteronômio significa repetição. É como se fosse a segunda lei, ou repetição da lei. O livro registra as palavras de Moisés, relembrando a saga do povo de Israel, desde que saiu do cativeiro no Egito até chegar aonde Moisés está ali, já próximo à terra prometida, sem contudo ele, Moisés, nem Arão, nem Miriam, juntamente com uma geração que já estava morrendo no deserto, pudesse entrar. Mas o povo continuaria, né? O povo que nasceu no deserto, os filhos daquela geração que saiu no Egito. Então nós temos aí a certeza de que a autoria é de Moisés já no começo, no capítulo 1, versículo 1 de Deuteronômio. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. E aí ele começa a discorrer tudo aquilo que Deus deu. Então talvez esse início, como o final a gente fala depois, tenha sido aí um comentário de quem escreveu depois de Moisés. Mas nós vamos encontrar toda a narrativa aqui sendo de autoria de Moisés. Então, como eu disse, Deuteronômio, Moisés relembra a fidelidade de Deus para com o povo, ele relembra toda a lei de Deus, e você vai encontrar aí porque o povo de coração duro precisava ser orientado de fato. Então, tudo é repetido, explicado. Você tem como que um resumo dos livros anteriores. Então, enquanto Israel está entrando nessa nova fase, nesse novo capítulo de sua história, e Moisés relembrando os mandamentos de Deus, a intenção do Senhor é mostrar o caminho da obediência, e ele faz, né? O caminho da obediência seria dado ao povo se eles fossem fiéis ao Senhor, colhendo aí o resultado das bênçãos, né? O fruto da proteção de Deus e tudo mais. Mas ele não esconde também as maldições que viriam em consequência da desobediência. E aí, então, esse é o conteúdo de todo o livro de Deuteronômio. Mas, a partir dos 4 primeiros versículos do capítulo 33, nós temos, então, aí a impressão de que uma outra pessoa tenha complementado o livro de Deuteronômio, especificamente aqui o versículo 4 de Deuteronômio 33. Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó. Então, como no começo do livro, alguém que fez ali a introdução, mas o restante, então, foi escrito por Moisés, a pessoa vai transcrever. Aqui a impressão que se tem é que realmente alguém vai complementar, vai trabalhar nessa finalização do livro de Deuteronômio. O último capítulo, que é o capítulo 34, trata diretamente dos lances finais da vida terrena de Moisés. E
de sua morte e sepultamento, segundo a ótica de quem escreveu o final do livro, porque há algumas teorias, há dúvidas se realmente tem ocorrido morte e sepultamento diante da informação que nós temos em Deuteronômio 34, no versículo 6, de que a sepultura jamais foi localizada, porque Deus mesmo é quem teria tratado de sepultá-lo. Então, assim, a pessoa que escreveu aqui está vendo Moisés subir o monte, e aí Moisés não volta, então teria tirado essa conclusão, né? E aí abre espaço para, talvez, aí, o pensamento de que não tenha morrido e sido sepultado de fato, mas tenha sido arrebatado. E essa teoria ganha uma força muito grande em função da aparição de Moisés, juntamente com o profeta Elias, na transfiguração de Jesus Cristo, que Pedro, Tiago e João testemunharam, e é registrada nos 3 evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Então, um evento que marcou tanto que Mateus, que estava lá com os outros discípulos ao pé do monte, esperando Jesus voltar, e então é contado pelos outros discípulos, ele vai registrar. Marcos e Lucas, então, fazem pesquisa, né? Marcos com Pedro, Lucas com os apóstolos. Então, um evento extraordinário. E Jesus aparece transfigurado, conversando com Moisés e com Elias. Sabemos do arrebatamento de Elias. Moisés está ali junto. Então, os estudiosos, alguns estudiosos veem nisso aqui a possibilidade realmente de não ter sido morte, mas sim um arrebatamento. E os estudiosos também debatem entre si sobre a autoria desses 2 últimos capítulos, como eu disse, especificamente depois aí do versículo 4 do capítulo 33, porque essa ideia é em função da linguagem, né? Vai descrever, seja a morte ou arrebatamento, mas vai descrever os lances finais. Então, há suposições, desde o próprio Moisés, porque ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo poderia realmente ter falado a ele, ter mostrado a ele o seu futuro, né? E então encerrando assim o livro. Mas há ainda outros estudos que sugerem que tenha sido Josué, o sucessor que Deus levantou em lugar de Moisés, e os argumentos com relação à autoria de Josué são mais fortes. Mas também outras possibilidades são citadas, como Eleazar, filho de Arão, que está no contexto aqui, né, ainda desse lance final, mas também o profeta Samuel, o escriba Esdras, é lógico, daí muito tempo depois, né, fazendo o arrazoado, então teriam escrito isso e anexado aquilo que Moisés já teria escrito. Então, sinceramente falando, nós temos a certeza da inspiração divina na elaboração do livro de Deuteronômio, incluindo também esses 2 últimos capítulos, né? A nossa convicção. Mas nós não podemos afirmar de forma conclusiva o nome de quem tenha sido escritor. A data também é arriscada, né? Em 1400 anos antes de Cristo, 14 séculos antes de Cristo. Então, se foi no período de Moisés, né? Como nós vimos aí anteriormente. Isso eu quero concluir dizendo que, em casos assim, fiquemos com o conselho do próprio Moisés, que nós vamos encontrar em Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, eu aplico isso de uma forma geral. Tem coisa que está encoberta. Precisamos da bênção, da orientação do Senhor e sermos sinceros dizendo, olha, há uma suposição aqui, ou então quando há uma convicção. Mas, a despeito de tudo isso, o livro vai falar desse Deus fiel. Nós precisamos conhecer cada vez mais no cumprimento das suas promessas. Esse Deus que é fiel a seu próprio nome, ele zela pelas suas palavras, ele escolheu o povo, ele está conduzindo esse povo para a terra prometida. Então, não perca aí os próximos episódios, porque nós vamos agora partir da sucessão, né, de Josué e continuarmos aí numa busca de uma visão panorâmica dos demais livros do Velho Testamento. Depois vamos caminhar aí com os demais livros também. Espero você no próximo sábado, não é? Não se esqueça, é inscrito? Não deixe aí de dar o seu like, compartilhar. Não é inscrito? Faça a sua inscrição rápido, não é?
E também, do mesmo modo, deixe seu like a cada vez que você nos acessar. Curta os demais trabalhos também que nós temos aí da IPF no YouTube. Nós temos programas aí abençoados, podem abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas através de você. Deus abençoe. Até o próximo sábado.